Jeff Gustafson foi contaminado pelo vírus da AIDS há mais de uma década. Ele toma muitos medicamentos, mas de pouco adiantam. O vírus continua se adaptando, evoluindo em novas cepas imunes aos medicamentos. Todo mundo acha que basta você tomar os seus medicamentos que ficará bem. Este não é o caso. O HIV tem a capacidade de evoluir, não importa o que você tome. Há 19 drogas contra o HIV no mercado hoje. E das 19, eu já tomei 14 delas. Clarence Johnson também está envolvido numa luta diária contra o vírus de evolução rápida. Às vezes parece que estou lutando uma batalha perdida. Não desisti ainda, mas houve vezes em que eu quis largar de mão e desistir. Mas... só que eu não posso abandonar minha família. O médico de Clarence Johnson, Michael Sag, tem visto o HIV evoluir em novas variedades nos últimos 12 anos. O vírus muda constantemente, sujeito às forças da seleção natural no ambiente do corpo do paciente. Imagine que não tivéssemos o conceito da evolução e começássemos a dar drogas ao paciente que no tubo de ensaio são perfeitas. De repente, o vírus começa a voltar e não é mais suscetível às drogas. Que mistério! Como é que isso pôde acontecer? Só tem uma resposta para o que aconteceu: a evolução. Uma vez dentro dos leucócitos do paciente, o HIV se reproduz numa taxa alarmante. Bilhões de novos vírus são produzidos todos os dias. E cada vez que ele se reproduz, erros de cópia genética aleatórios, as mutações, resultam em variedades levemente diferentes do vírus que invadem a corrente sanguínea. Algumas destas novas variedades, por mero acaso, terão traços que as tornarão resistentes a certas drogas. Então, quando a droga entra na corrente sanguínea, a seleção natural favorece as formas resistentes à droga. Elas sobrevivem e se reproduzem. Em pouco tempo, os vírus resistentes à droga prevalecem no corpo do paciente. A evolução parece muito fácil de entender quando olhamos os grandes animais, pois é possível vê-los, de certo modo. Mas é uma evolução que demorou séculos para ocorrer. Quando se fala de uma coisa como um vírus, que não se pode ver no dia a dia, é difícil de visualizar como ele muda. No caso do HIV, estamos falando de minutos a horas para mudar de uma espécie para outra. É impressionante a velocidade com a qual o HIV pode duplicar. Clarence? Como se sente de modo geral? Estou bem. Cada vez que vejo um paciente, lá no fundo fico pensando: o que o vírus está fazendo no ambiente deste paciente? O vírus se reproduz na ordem de bilhões de cópias ao dia. Os poucos que conseguem atuar na presença da droga dizem: ei, esta é minha chance, e eles se manifestam. Então dá a impressão de que o vírus programou tudo, mas na verdade é só uma questão de acaso. É uma questão de ter um vírus no corpo que não é suscetível à droga. Ele se manifesta e o vírus começa a vencer a guerra. Foi exatamente isso que aconteceu com Jeff Gustafson. Toda vez que ele tentava uma droga nova, o vírus evoluía e resistia. Até um coquetel de múltiplas drogas surtiu pouco efeito. É um vírus que não tem cérebro e mesmo assim consegue ser mais esperto que alguns dos melhores cientistas do mundo. E tudo que o vírus tem a seu favor é a capacidade de se copiar muito bem. Isso é impressionante e assustador. Tudo o que acontece na evolução, pelo menos conforme a seleção natural darwiniana, é que os organismos lutam num sentido metafórico e inconsciente pelo sucesso reprodutivo, seja como for. O processo da seleção natural se alimenta da aleatoriedade, se alimenta de acidentes e contingências e gradualmente melhora a adaptação entre os organismos existentes e o ambiente nos quais estão sendo selecionados. Mas não há previsibilidade em relação a quais acidentes serão explorados neste processo. Para milhões de pacientes com HIV, a evolução é o inimigo. O ideal seria que houvesse um meio de tirar proveito da seleção natural, como fazê-la trabalhar a favor do paciente.
Em 1997, na Universidade Goethe, em Frankfurt, Alemanha, uma pesquisadora descobriu uma forma destas. Por acaso. Tínhamos um paciente e, embora estivesse sendo tratado com 5 drogas, a replicação viral não conseguia ser controlada. Ao mesmo tempo, ele sofria com vários efeitos colaterais dos medicamentos. Em dada altura, ele perguntou à médica se não faria sentido parar de tomar os remédios por um tempo, já que não estava conseguindo muita coisa além da toxicidade que vinha apresentando. Após 3 meses sem drogas, a população viral do paciente foi testada quanto à resistência à droga. A doutora Miller mal conseguiu acreditar nos resultados. A princípio, eu pensei que algum erro tivesse acontecido porque o laboratório que fez o teste de resistência não conseguiu detectar nenhum tipo de resistência naquela população viral. Mandamos uma segunda amostra e o resultado foi confirmado. Em questão de 3 meses, a população viral mudou completamente. Da resistência a todo tipo de fármaco até a suscetibilidade a todo tipo de fármaco que temos atualmente. Eis o que aconteceu. Com a droga presente na corrente sanguínea do paciente, apenas as cepas do vírus resistentes à droga conseguiam se replicar. Mas alguns dos vírus não resistentes, chamados tipo selvagem, ainda sobreviviam nos linfócitos. Quando o paciente parava de tomar a droga, o ambiente mudava e o tipo selvagem reagia. Ele se replicava com enorme rapidez e logo superava a quantidade das cepas resistentes. Em termos darwinianos, o tipo selvagem foi mais apto neste ambiente sem fármacos. As descobertas da doutora Miller levaram a uma nova estratégia de tratamento experimental. Retiram-se as drogas do paciente por um tempo. Se o vírus se transformar no tipo selvagem não resistente, é combatido duramente com uma combinação de drogas.